Olá, pessoal! Está começando mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado, aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você de casa em todo o Brasil. Como sempre, nós trazemos convidados especiais que vão somar na nossa qualidade de vida. E hoje eu tenho a honra de receber o nosso amigo Wiktor Dolista. Ele que é cônsul da República Tcheca aqui em Brasília. É um grande prazer, meu querido. Olá, prazer todo meu. Para falar para a gente sobre o seu país, que é, no mínimo, um país encantador e que tem muita coisa boa de cultura para falar. Aliás, né, é o país de Dvorak, né? Exatamente, é um país da música clássica, além de outras qualidades, e um dos nossos compositores clássicos, Antonín Dvořák, mas não foi só ele. Tem outros, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů e muitos outros, Václav Staměc, etc. República Tcheca, culturalmente falando, nós sabemos que o país de vocês, a República Tcheca, tem efervescência cultural gigantesca. Inclusive a cidade de Praga é uma cidade não tão grande, mas com uma característica meio cosmopolita. É um centro que tem muita coisa, preserva bastante a cultura, inclusive a arquitetura. Você pode falar um pouco para a gente também sobre a capital de vocês, a cidade de Praga? Assim, a nossa capital é Praga, é uma cidade com a história milenar, e o bonito lá é que, além de ficar bem preservada, não parou no tempo, está sempre se desenvolvendo e continuando com uma mistura cultural muito forte, com várias influências tchecas, mas também de outras nacionalidades, muitos eventos, festivais, teatro, ópera, cinema, arquitetura. Então, realmente, Praga tem muito para oferecer. E tem outras cidades na República Tcheca. Atualmente tem 12 cidades na lista de patrimônios da humanidade, e outros mais estão sendo colocados como candidatos. Então pode ser que futuramente até terá mais cidades. Quem quer conhecer a República Tcheca, Wiktor, o que você, por exemplo, poderia indicar como roteiro, né, como passeio cultural para quem estiver indo ao país de vocês? Bom, sobre Praga e sobre a República Tcheca, sobre as passagens lá, se fala que é muito bonito, muito romântico, então é logo assim, uma ideia que surge. Visita em casal é muito conveniente, muito seguro, bastante organizado, né? Nós estamos no centro da Europa, então tínhamos muitos amigos e inimigos, né? A nosso lado, alemães, poloneses, austríacos, Rússia mais para leste, né? Que sempre nos levava, isso nos levava para frente. Então, de maneira que nos obrigava a nos organizar melhor, a resistir, né? A resistir, trabalhar melhor, ter essa concorrência. Não somente, digamos, no sentido de tomar posse, mas também no sentido no bom sentido, né? Competição na área de cultura, de negócios, arte, etc. Então isso sempre tem sido muito bons, e a República Tcheca se beneficiou disso. Então, culturalmente rico, então férias românticas, mas também para os apreciadores de cultura, de arte, mas também para os jovens que gostam de se divertir. Tem muitos festivais de música alternativa, moderna, festivais. Está tendo, inclusive, este ano, Festival de Cenografia Quadrienal de Praga.
Que inclusive tem pessoas aqui do Brasil que estão fazendo intercâmbio. Exatamente. A última edição, a equipe brasileira ganhou a Triga de Ouro, já pela segunda vez. Então, este festival que reúne artistas de 70 países do mundo está sendo muito bem conceituado no Brasil e sempre com a presença brasileira. E outro festival de cinema, Karlovy Vary, que é um dos mais importantes na região, também com a história, acho que foi fundado no final da Segunda Guerra Mundial, então já tem uma história quase de mais que 60 anos, na cidade belíssima, termal de Karlovy Vary. República Tcheca. Quando nós falamos esse nome e várias pessoas começam a falar, fulano de tal é de lá, por exemplo, aquela tenista Martina Navratilova, não é isso? Martina Navratilova, na verdade, hoje em dia ela tem dupla cidadania, né? Ela se tornou a cidadã. Quer dizer, nem sei se ela tem a cidadania tcheca, mas ela foi criada lá e por motivos políticos ela emigrou, tanto como outro tenista Ivan Lendl e outros mais atletas, principalmente nos anos 70 e 80. Por causa da opressão soviética, mas não somente na área do esporte, mas também artistas como cineasta Miloš Forman, o ator do filme Amadeus, ou O Estranho no Ninho, e agora não me ocorre. E, bom, a histórica tcheca no século XIX, mas assim, no passado mais remoto, uma figura que nós todos conhecemos, que todos os brasileiros conhecem, é Juscelino Kubitschek, o bisavô dele, João Nepomuceno Kubitschek. Ele veio ao Brasil na primeira metade do século XIX, e se estabeleceu no Cerro e em Diamantina, e depois ele deu a origem à família do Juscelino, né, que sempre se orgulhou de sua origem tcheca. Inclusive, vocês estão fazendo uma pesquisa minuciosa, né, sobre as origens de Juscelino Kubitschek e essa ligação, né, República Tcheca e Brasil. Estamos tentando agora, porque além de cumprir os outros objetivos, assistência consular, para os nossos turistas, relações institucionais com os ministérios, com o Itamaraty, apoio às nossas visitas ao mais alto nível, apoio ao comércio bilateral. Então, uma das nossas tarefas, inclusive que eu cumpro na embaixada, é promover a República Tcheca, divulgar e promover o bom do nosso país, né? Esse é o nosso objetivo. E eu, ao longo dos anos que eu estou aqui fazendo isso, descobri que sempre é bom procurar os pontos que temos em comum, né? Porque quando eu apresento alguma coisa, pode ser a mais interessante para nós e alguma coisa que nós somos bons mesmo, mas se só interessa a nós, não funciona tão bem para um estrangeiro. Então, mas quando é uma coisa que une os dois lados, né, um ponto que temos em comum, pode ser futebol, pode ser um projeto no Brasil ou na República Tcheca, um intercâmbio cultural, comercial, um projeto, então sempre funciona mais. Então estamos agora, e porque a história do JK e digamos, dos antecedentes dele nos interessa muito, não somente pela curiosidade mesmo, porque tem alguns índices na República Tcheca de onde ele veio da região, a família veio da região Třeboň, mas
não estamos certos, os pesquisadores na República Tcheca não têm a certeza dados precisos de qual família exatamente. Existem umas 2 ou 3 hipóteses e para isso poderia ajudar para definir qual delas é a verdadeira. Poderia ajudar a pesquisa feita no Brasil, descobrir nos arquivos como é que ele se inscreveu aqui, qual foi o nome da mãe dele. Isso nos os ajudaria. Arquivos oficiais, né, da imigração. Nos arquivos, nas igrejas e nas prefeituras em Diamantina, no Cerro, inclusive agora. Estamos fazendo uma pesquisa onde os pesquisadores, junto também com o Memorial do JK e com a família do JK, que também está interessada sobre os resultados, porque afinal é um projeto que pode, né? É um resgate histórico que pode beneficiar os dois lados. Sim, sim. Nós vamos saber mais sobre esse assunto, aliás, mais sobre a República Tcheca e essa união, essa amizade, que já é de uma longa data entre Brasil e República Tcheca, no próximo bloco do programa Papo Suprem. Fique conosco. Não desligue não, nem mude de canal. Voltamos já. Voltando com o Papo Suprem, sempre um papo elevado, trazendo convidados especiais. E hoje, falando com o nosso amigo Victor. Victor, você estava falando, né, sobre Juscelino Kubitschek e essa ligação, né, que o Brasil e a República Tcheca têm, inclusive com um dos mais ilustres personagens da nossa história. Juscelino Kubitschek, mas no Brasil se estabeleceram vários tchecos. Não somente ele, podemos mencionar Jan Antonín Baťa, que foi, inclusive, pelo Brasil, foi um grande empresário da indústria do sapato, que fugiu pela Segunda Guerra Mundial e se estabeleceu no Brasil e fundou várias cidades, se não me engano, 3 ou 4 cidades na região do São Paulo e no Mato Grosso do Sul, Bataiporá, Bataguaçu, Marianópolis. E ele foi nomeado até para o Prêmio Nobel da Paz pelo governo brasileiro. Então, e outra personagem muito interessante foi a cantora Klementina Kalashova. Ela foi homenageada agora recentemente pela embaixada e pelos parceiros em Salvador, pela universidade, pela Secretaria da Cultura. Foi colocada uma placa no cemitério onde ela está enterrada, organizado um concerto, inclusive com a presença de uma cantora tcheca e publicado um livro que foi lançado na ocasião. E essa cantora veio ao Brasil no século XIX, já a convite do Carlos Gomes, foi uma das estrelas da ópera na época. E foi muito bem recebida, tanto que ela repetiu a turnê dela, mas pela segunda vez, pela epidemia da febre amarela, ela faleceu em Salvador e foi enterrada lá, que deixou um grande digamos, desconhecimento na época, porque não havia meios de comunicação, também pela epidemia. Salvador ficou meio isolado, né? Então não saíam notícias de lá, e na República Tcheca, que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro, não se sabia por mais que 30 anos o que exatamente aconteceu. Inclusive tinha um poeta que era amigo dela e admirador, que trocava as cartas com ela, e um dia as cartas começaram a voltar e aparecia na carta "é morta". Só que lá não se sabia, não tinha explicação. Então eles conseguiram traduzir e realmente, mas digamos, a certeza absoluta só veio anos e anos depois. E ela estava enterrada lá e nem por muitos anos nem se sabia. Ficou esquecida. Ficou esquecida. Então. Mas eu acho que resgatar
a história, a cultura, há sempre tempo para isso. Como vocês fizeram uma homenagem póstuma, né? Lançamento do livro, que foi, inclusive, um grande sucesso, mas tem outros eventos que a Embaixada está promovendo, inclusive, está acontecendo um festival, esse festival de marionetes. Como é que é essa história? Inclusive, no Brasil faz muito sucesso, a gente tem essa cultura da marionete. Exatamente. É uma turnê de um grupo de teatro de Praga, se chama Loquar, pelos palcos do Centro Cultural do Brasil. Banco do Brasil, né? Inclusive, a parte desse projeto foi um intercâmbio, onde 4 estudantes e atores de teatro de marionetes brasileiros foram a República Tcheca, Praga, estiveram com o Loquar trabalhando e preparando essa turnê, adaptação das peças tchecas para o público brasileiro, inclusive com a linguagem, as gravações de português, que são dos estagiários, né, sob a orientação do Loquar. Então, esse projeto não é apenas uma apresentação de um grupo de lá, mas realmente um fruto de um trabalho de intercâmbio entre as entidades e artistas brasileiros e tchecos, que eu acho muito legal em tudo isso. Né? E eles ficaram lá algumas semanas, né? Ficaram 15 dias, ficaram 15 dias na República Tcheca e agora no Brasil serão apresentadas 2 peças, 48 espetáculos em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas além de umas 12 oficinas, 3 em cada cidade, que eu acho fantástico. É uma grande propaganda da arte de marionetes, que tem inclusive grande tradição na República Tcheca e está sendo colocado como candidato a ser inscrito na lista de patrimônio da humanidade, marionetes da República Tcheca, porque a República Tcheca, na época Tchecoslováquia, os marionetistas e os grupos de teatro lá iniciaram a fundação da Associação Mundial de Marionetes, então, que inclusive tem a sua sede em Praga, então realmente somos uma potência nisso. E no cinema também tem outro cartaz aqui, Mostra de Cinema Tcheco Contemporâneo. Fala pra gente, Vitor, sobre essa mostra, que inclusive em agosto, né? Sempre o cinema tcheco teve influência, especialmente se vamos para os tempos antes da Segunda Guerra Mundial. Os estúdios de Barrandov de Praga eram considerados o Hollywood europeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive, os principais filmes de propaganda alemã e fascista foram feitos lá em Praga, né? Essa é uma história um pouco triste desses estúdios, mas logo veio um ressurgimento nos anos 60, chamada Nova Vaga do cinema tchecoslovaco na época, com os nomes como Miloš Forman, Jasný, Chytilová, Menzel, inclusive Menzel com seu filme Os Trens Estreitamente Bem Vigiados ganhou o Oscar, e o Miloš Forman depois teve que emigrar, porque, por exemplo, alguns filmes depois da invasão soviética em 68, por exemplo, foram feitos, mas nunca foram exibidos, só tiveram a sua estreia depois do 89, depois da queda do Muro de Berlim, porque teve alguma crítica no filme, então o cineasta não se poderia livremente expressar, então tinha que fugir, ou então aceitar os compromissos e a colaboração, de certa forma, com o regime. Então, alguns o fizeram e conseguiram trabalhar lá, outros tiveram que sair. E hoje nós estamos tentando, porque achamos que os filmes tchecos têm sido bons, sempre um produto bom, mas pouco apresentado afora. Sempre nas redes de cinema comercial prevalecem os filmes do Hollywood, né, de grandes estrelas. Mas acreditamos que os nossos filmes também têm qualidade e inclusive tem o seu público que está
que é curioso porque traz as informações sobre o país, sobre a sociedade atual, sobre os problemas, que muitas vezes são os mesmos que os problemas brasileiros, né? Sim, sim. Então, aproximação com a República Tcheca. Inclusive, tem vários estudantes, até mesmo aqui de Brasília, que estão fazendo intercâmbio, né? É muito comum essa linha de intercâmbio Brasil-República Tcheca, estudantil, por exemplo? está começando, quer dizer, tem a sua tradição. A República Tcheca sempre acredito que foi um país atrativo para os brasileiros e vice-versa, né? Então sempre tem a comunidade, as pessoas, turistas, estudantes brasileiros que vão para a República Tcheca. Mas ainda existe um desconhecimento, um certo medo, se as condições são seguras, se é possível, um medo de idioma, de comunicação pelo idioma, etc. Mas aqui há que dizer que a República Tcheca faz parte da comunidade europeia. Um estudante brasileiro pode usufruir os mesmos instrumentos para ganhar a bolsa como para qualquer outro país da região. Por exemplo, a bolsa da União Europeia, Erasmus Mundus e Erasmus Plus, além de bolsas brasileiras como Ciência Sem Fronteiras e outros convênios que existem. O Conservatório de Música de Praga. Exatamente, que existam entre as faculdades e universidades lá e aqui. Senhor Victor, o senhor pode deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores? Eu gostaria de agradecer o convite da TV Supreme e deixar claro que a embaixada está no Brasil aberta para atender as suas perguntas eventuais. Temos o nosso site, que dá facilmente descobrir na internet. E estamos aqui em Brasília à disposição aos eventuais contatos seus. Você pode falar para a gente o e-mail de vocês ou a página? O nosso site é www.mzv.cz/Brasília. Mas talvez mais fácil, a Embaixada da República Tcheca, e já vai aparecer no Google. Só colocar. No Google aparece. Uma grande satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Papo Supreme. Obrigado. Prazer todo meu. Prazer todo nosso. Seja sempre bem-vindo. Então, pessoal, este foi mais um Papo Supreme, sempre um papo elevado, trazendo convidados que vão somar na nossa qualidade de vida. Fiquem sempre conosco pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você de casa em todo o Brasil. Meu abraço. Tchau.